Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 17 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário de Saúde do município de Santos, o médico Marcos Calvo, e o presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, o ex-vereador Braz Antunes Matos Neto. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais e sites com a jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: sobram vagas para deficientes. Baixa qualificação justifica alto índice de desemprego entre pessoas com deficiência. Na Folha de São Paulo, governo de São Paulo pede e terá reunião com manifestantes hoje. No Estadão, protesto ganha apoio e governo busca diálogo. O semanal Boc News, Porto Cidade difícil convívio. Moradores dos bairros próximos ao cais, como Ponta da Praia e Estuário, sofrem com a conturbada relação entre porto e cidade. No Santa Portal, 7ª Semana Martins Fontes homenageia escritor e médico em Santos. No G1 Santos e região, Onda da Paz reúne mais de 7.000 pessoas. No portal da UOL, só 8% dos inquéritos criminais da Polícia Federal viram denúncias no Ministério Público. A revista Veja traz na capa dessa semana a revolta dos jovens. Depois do preço das passagens, a vez da corrupção e criminalidade. Chico. 8h08, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos tratar de um tema fundamental, vital para todos nós, que é a saúde, o maior patrimônio que podemos ter. Na saúde, especialmente na saúde pública, os desafios, como se sabe, são enormes, assim como as dificuldades. Pois a falta de médicos, a falta de medicamentos, existem condições inadequadas de trabalho para o pessoal do setor, condições inadequadas de hospitais e PSs. Na região metropolitana da Baixada Santista, os casos de gripe, a famosa gripe suína, assim como a epidemia de dengue, são preocupações constantes das autoridades do setor e que preocupam, sobretudo, a população de toda a nossa região metropolitana. No programa de hoje, nós vamos tratar de todos esses temas com o secretário de Saúde, Marcos Calvo, secretário do município de Santos, e também com o ex-vereador Braz Antunes Matos Neto, que é o presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas da região metropolitana da Baixada Santista. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, porque agora a Paula Paparelli vai nos trazer informações a respeito da previsão do tempo para hoje, bem como o movimento de estradas e balsas. Paula. Chico, áreas de instabilidade se espalham pelo sudeste, provocando muitas nuvens. O sol aparece pela manhã, mas a previsão do tempo para esta segunda-feira é de chuva. A temperatura varia entre 18 e 25 graus em Santos e a tábua das marés. As ondas podem chegar a 1,5 metro às 4 horas da tarde. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito bastante intenso na chegada a São Paulo pelo sistema Anchieta Imigrantes no trecho de Planalto. Está em vigor a Operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta e Imigrantes para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul da Anchieta e Imigrantes para quem vem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam tráfego normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfocecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico.
Participe, questione os nossos convidados do programa de hoje. São 8h11. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Unisanta em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Santa Portal, um ano de sucesso e referência de informação. No mês de aniversário temos muito o que comemorar. Uma visão regional das notícias estaduais e nacionais. Blogs de personalidades e comentaristas exclusivos. E todo o conteúdo da Santa Cecília TV e FM. Santa Portal, um mundo de informação, entretenimento e serviços. Esperamos seu clique. Muito bem, nós estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 17 de junho, e nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, o secretário de Saúde do município de Santos, Marcos Calvo, e o presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, Braz Antunes Matos Neto. E agora nós vamos ver a reportagem do programa de hoje. Paula. Os comerciantes do centro de Santos estão preocupados. O número de roubos cresceu mais de 40% este ano, no mesmo período, em relação ao mesmo período de 2012. Eles pedem mais segurança. Nem câmeras, nem grades. Parece que nada inibe a ação de criminosos. As imagens do circuito de segurança dos edifícios flagraram uma das ações. Note que um homem pula a marquise de um prédio para invadir a loja. Seu Alvimar sabe muito bem o que é isso. Há anos tem uma sala no edifício e conta que praticamente todos já foram furtados. Notebook, eu acho que eles levaram uns 4. E quem tinha dinheiro nas gavetas, também foi. O que levaram do senhor? Levaram um tubo de oxigênio pequeno. Os crimes foram registrados nesta rua, a Vasconcelos Tavares, que fica bem no centro histórico de Santos. Neste outro caso, 5 homens chegam de carro para furtar. O motorista deixa o grupo e depois volta. Este advogado diz que não se sente nem um pouco seguro em trabalhar aqui. Essa rua aqui não tem segurança nenhuma, né, de hoje, há muito tempo, né? Uma rua tão pequena. Aqui vive todo mundo enclausurado, está vendo aí pela monte de grades. Na sexta-feira, quando eu cheguei de manhã, aí tinham levado os computador, impressora, um bocado de aparelho, arrebentaram tudo, aquela bagunça toda. E fui obrigado também a me enclausurar, colocar grade. Segundo a Polícia Civil, em 4 meses foram 548 furtos na região central, sem contar com os roubos que cresceram 41% se comparado ao ano passado. Até umas 6h30, 7 horas, tem policiamento nessa rua. Mas, depois desse horário, é muito perigoso. Se deixar um carro aqui depois das 19 horas, o carro é arrebentado, assaltado, você não vê passar nada. Falta segurança? Completamente. Mas para o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, os casos nessa rua não são comuns e os roubos e furtos têm caído. Nós tínhamos problemas na Dom Pedro, na Amador Bueno, na Riachuelo, em quase todas as ruas. E isso aí diminuiu bastante.
Então, talvez ali na Vasconcelos Tavares, precisaria de um direcionamento melhor de alguma câmera dessas. As câmeras estão instaladas em pontos estratégicos, mas muitas vezes não consegue abranger todo o centro. Pois é, aí está a reportagem. De fato, segurança é um problema seríssimo, é outra prioridade absoluta, assim como a área da saúde. Nesse sentido, secretário Marcos Calvo, eu queria primeiro agradecer a sua presença. Bom dia. Bom dia, e ao mesmo tempo lhe questionar pelo seguinte: eu imagino que os próprios municipais da área de saúde também sejam atacados frequentemente. E o prejuízo deve ser considerável, imagino. A gente tem problema sim na área de segurança, né? Não dá para a gente negar. A Secretaria de Saúde possui mais de 60 equipamentos, né, entre unidades básicas, especializadas. E claro que a gente não consegue ainda, nesse momento, manter a Guarda Municipal presente 24 horas em todos os equipamentos. Né? Praticamente impossível. Né? Impossível, uma quantidade muito grande de equipamentos. E a nossa estratégia, a gente está discutindo isso com a Secretaria de Segurança do município, né, com o Sérgio Delbel, é exatamente a gente criar um sistema que permita, através de um monitoramento, através de câmeras, hoje tem um sistema de câmeras inteligentes, né, que elas filmam apenas quando existe o movimento, né, e a partir daí acionar uma central. Isso está em andamento, é um estudo que a Secretaria está realizando. Acho que para o segundo semestre a gente já vai ter uma situação bem mais tranquila. Vereador Brás, o senhor durante algum tempo exerceu a vereança em Santos e certamente acompanhou esse problema no centro e também nos equipamentos de saúde. Porque eu imagino que o prejuízo seja considerável para o setor, não? É verdade. Bom dia, Chico. Bom dia, secretário. Obrigado pela presença. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje. Cumprimentar o Jornal em Foque aí, na sua pessoa, do Humberto Chalub, pelo brilhante trabalho que vocês têm realizado. Realmente, o que o secretário Marcos Calvo falou, eu, inclusive, outro dia vi o noticiário dizendo que os próprios municipais de saúde são os mais afetados pelo desgaste normal que vem do tempo, muitas vezes da má utilização, mas também do vandalismo. Né? Eu acho que esse sistema de monitoramento de câmeras é muito importante. Li também que vem agora do Rio de Janeiro algo mais estruturado, para que se possa identificar. Mas eu acho que isso está espalhado pelo Brasil todo, não é um problema de Santos, né? Acho até que Santos, pelo que a gente lê, é uma cidade até que não tem problemas outros que em outras cidades locais têm, mas eu acho que é a certeza da impunidade, né? Eu acho que o Brasil ele precisa melhorar na questão da punição, da legislação, aplicar penal. A legislação, porque eu acho que o meliante, quando for tentar um delito, principalmente num próprio público, quer dizer, contra o patrimônio, né, da cidade, no caso, ele vai pensar duas vezes, né? Então, eu acho que isso nós vamos amargurar em um bom tempo para que isso venha à tona, para que se mude e se aplique a legislação. Mas, com certeza, o secretário, em pouco tempo aí, está chegando, está 5 meses no cargo, não pode nem ser cobrado sobre isso, mas, de qualquer maneira, vai sentir que isso é uma realidade nas obras, não só da saúde, da educação, sim, também nas escolas, né? E isso era recorrente na Câmara, essas denúncias. Né? É porque o poder público investe, é dinheiro público, é dinheiro de todos nós, em equipamentos de saúde, em equipamentos de educação, principalmente, e esses equipamentos, tão logo são inaugurados, já começam a ser atacados por vândalos, enfim, os equipamentos furtados. Esse é dinheiro público, dinheiro de todos nós, e por isso essa medida do monitoramento vem em boa hora. O que se espera é que isso se espalhe por toda a cidade, principalmente pelos equipamentos públicos de saúde e educação. Mas, secretário, falando em equipamentos de saúde, nós temos algumas dificuldades, e isso os jornais registram sempre, desde condições inadequadas de hospitais, PSs, falta de médicos. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: o setor de saúde é um setor que também recebe investimentos consideráveis, do poder público municipal, estadual, enfim, do poder público de um modo geral. Parece que há investimentos, há bastante funcionários trabalhando, enfim, mas nós temos problemas sérios. Afinal de contas, secretário, o que falta no setor de saúde? Não apenas em Santos, mas no Brasil todo. Investimento, gestão ou ambos? Olha, Chico, essa pergunta é muito interessante. Essa é uma boa discussão, né?
Durante muito tempo se falou que faltava gestão, né? Precisamos ter gestão dos recursos, que existem recursos suficientes, né? E tem sempre uma ala, um grupo de pensadores, estudiosos, que sempre falam, não, precisamos de mais recursos. Sim. Eu entendo que faltam as duas coisas, né? Faltam as duas coisas, porque quando a gente discute a questão dos recursos, né, a gente tem que lembrar que, primeiro, a saúde é uma estrutura, né, os serviços de saúde, o atendimento na área da saúde, é uma estrutura que cada vez se moderniza mais, né? Na saúde, diferentemente de outras áreas, quando você agrega uma nova tecnologia, você não dispensa as antigas, né? Então, quando a gente pensa no banco, por exemplo, comparar 15, 20 anos atrás, você tem muito menos pessoas trabalhando no banco porque a tecnologia substituiu. Na saúde, isso não acontece, né? Você tinha o raio-x, chegou o ultrassom, chegou a tomografia, a ressonância, sim, mas a gente continua fazendo o raio-x, né? Então, as coisas, por mais que a tecnologia agregue qualidade, funcionalidade, eficiência, a gente não dispensa as coisas, as tecnologias anteriores, e a gente continua precisando do profissional, né? Então, o tomógrafo, a ressonância, continua precisando do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem. Então, essa é uma estrutura muito cara, né? E os próprios equipamentos, materiais, né? A gente estava com uma situação lá na Santa Casa no paciente semana passada, Chico, que o paciente precisava fazer um tratamento de um aneurisma numa artéria que irriga o olho, né? Artéria óptica. Se não fizesse aquele tratamento, no mínimo que ele podia ter era perder a visão, né? O custo estimado desse tratamento é R$150 mil, né? Então, o SUS não consegue cobrir esse nível de especialização. Então, para um hospital como a Santa Casa, a nossa estrutura de Santos, esse tipo de tratamento, às vezes até um tratamento inovador, ele acaba ficando mais vinculado aos grandes hospitais, os hospitais universitários, né? O Hospital das Clínicas. Então, esse paciente a gente transferiu, conseguimos uma transferência para o Hospital de São Paulo. Então, esse custo cada vez maior, a inflação dos itens da saúde, ela também é maior do que a inflação em geral, né? Então, faltam recursos, sim. E quando a gente compara com outros países, a gente demonstra isso. Mas também falta gestão, né? E aí eu acho que é um dos grandes trabalhos que a gente precisa fazer, isso é uma coisa que é um aprimoramento permanente, né? Qualificar os nossos profissionais e qualificar os nossos gestores. Desde aquele profissional que está comandando uma unidade básica, né, que aparentemente é a unidade mais simples, mas não é fácil ser diretor de uma unidade básica, né? Aquele profissional que está ali pode ser um médico, um enfermeiro, um dentista, um psicólogo, qualquer profissional de nível superior, ele vai comandar uma unidade de saúde. Mas a gente tem que preparar ele para ser o gestor, né? Ele vai comandar uma equipe ali de 20, 30, 50 profissionais. Ele tem que administrar essa unidade, fazer com que as pessoas sejam bem atendidas, que os protocolos sejam cumpridos, né? Então, a gestão, ela é fundamental, né? Então, esse é um dos grandes objetivos nossos, que é estruturar, ter um projeto de saúde para 4 anos, né? A gente tem que lembrar que o governo tem 4 anos, nós estamos ainda no primeiro semestre, né? Mas faz parte de todo esse planejamento. Eu não tenho dúvida, falta gestão e falta recurso. Vereador Braz. Eu acho que o secretário, fiquei contente com a resposta, porque eu penso da mesma maneira. Falta gestão, sim, é difícil um secretário admitir que falte gestão, porque normalmente quando você fala com um secretário de saúde, a gestão vai bem, muito obrigado, normalmente é assim. Sempre a culpa é do dinheiro. Então, eu fico muito satisfeito com a sua resposta, até porque acho que o dinheiro na saúde nunca... O senhor agora mesmo falou dos equipamentos. O que o secretário quis dizer é que o raio-x está lá, mas veio o tomógrafo, a demanda se abre no tomógrafo e não encerra-se do raio-x. Do raio-x, continua. Né? Então, continua. Quer dizer, a saúde não tem limite, né? E quando a gente ouve do poder público, do secretário, dizer que faltam as duas coisas, eu acho que foi uma pena, não sei, a gente vai sentir agora com pouco tempo a questão da aprovação da emenda 29, que não foi como o país queria, né? Sim. Não foi como o país queria, ficou uma conta matemática que ninguém sabe fazer, na realidade é essa, talvez o gestor lá com seus funcionários saibam fazer, mas era uma coisa muito simples, do orçamento federal seria destinado um percentual para o município e tudo bem. E agora,
com essa conta maluca, parece que o dinheiro não chega e parece que obriga os secretários, os prefeitos, irem a Brasília constantemente com o chapéu na mão, pedir recursos para a saúde, né? Eu queria perguntar, aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui, primeiro cumprimentar o secretário, porque eu tenho visto uma trajetória em pouco tempo de discrição, né? Toda vez que vi o senhor falar, sempre com muita cautela, e alguma coisa da sua trajetória eu sei, por amigos em comuns, enfim, teve um brilhante trabalho na cidade de Diadema, né? E sei que talvez o senhor tenha essa influência no governo federal também para que possa trazer mais recursos para a cidade. Mas eu queria, como nós não estamos em época de cobrar do secretário, que ele está há 5 meses, a palavra é esperança, né? Que daqui a 4 anos, no final do mandato do Paulo Alexandre, que as coisas na saúde sejam melhores. Mas eu gostaria de perguntar uma pergunta filosófica. O que o senhor acha? Eu acho até que tem tudo a ver com o que está acontecendo nesse momento no Brasil, que já extrapolou as fronteiras. O que o senhor acha em relação, como gestor, o senhor dizendo que tem o problema da gestão, mas tem o problema financeiro, nós sabemos disso, né? Hoje a prefeitura vai ter aí 2 bilhões e 300 milhões, o orçamento do ano que vem, e praticamente quase 20% destinado à saúde, né? E vai faltar, né? Se continuar nessa toada, espero que a gestão melhore, mas... Né? O que o senhor acha do vínculo? O senhor como gestor assistindo, sábado abriu a Copa das Confederações, eu tive acesso, li no UOL Esporte, dizendo que cada partida, Chico, 15 milhões se gasta de dinheiro público, né? O custo. Eu, quando a Copa e a Olimpíada falou-se em vir para o Brasil, eu fiquei entusiasmado. Sim. Hoje eu tenho... hoje eu tenho muitas dúvidas, né? Porque com os valores que a gente está vendo que está gastando, isso sem reforma do Estado. Eu queria saber filosoficamente, até porque, como eu falei, nós não podemos cobrar nada do senhor nesse momento. Então, filosoficamente, o que o senhor pensa disso que está acontecendo no Brasil e o senhor com a dificuldade que o senhor deve estar aqui em Santos para fazer uma boa gestão? Ou seja, o governo priorizando outras áreas que não a saúde, por exemplo. Olha, Braz, veja, essa é uma discussão até interessante, mas um governo nunca vai conseguir priorizar só a saúde, né? Quando a gente fala que Santos já está chegando a 20% do orçamento na saúde, é verdade. Você citou Diadema, eu trabalhei em Diadema. Diadema chegou a ter 33% do orçamento na saúde, né? Isso vai acontecer de acordo com a característica da rede, né? O fato é que Diadema tinha 33% porque tinha um hospital de mais de 200 leitos. Nós ainda não temos um grande hospital na rede de Santos, né? Quando é que vamos ter os estivadores? Estivadores já aproveitando. É uma grande preocupação, porque os estivadores, quando ele chegar, a gente estima algo em torno de 100 milhões por ano para custeio, né? É uma estimativa ainda superficial, mas o que eu digo, o que eu estava exatamente dizendo é isso. Acho que a gente, por mais que se priorize a saúde, você precisa ter as outras áreas, né? Até porque acabamos de falar em segurança, por exemplo. Não, a segurança, né? A educação, claro, o saneamento, algumas mais proximamente, outras não, todas elas acabam interferindo na vida do cidadão e num conceito amplo na saúde do cidadão. Até o próprio esporte, que é o caso. O esporte, fundamentalmente, né? Hoje, cada vez mais está vinculado o esporte e saúde. Claro. A própria... hoje é um conceito muito forte na questão de que é necessário ter atividade física. Até para não ter problemas de saúde, né? Até para não ter problemas de saúde. Hoje, o próprio Ministério da Saúde já financia unidades, as chamadas academias da saúde, que a gente em breve vai ter aqui em Santos, né? Agora, o país, ele precisa se vender, ele precisa ter estimular, acho que o turismo é uma das grandes indústrias também, né? É uma das grandes indústrias que existem no mundo, né? A questão, talvez, da Copa, das Olimpíadas, se o Brasil, né, que eu digo, se o país vai conseguir fazer um bom proveito de ter trazido esses eventos para cá, né? É o que esperamos. Isso é um problema difícil, né? E o bom uso do recurso público, não tenho dúvida, né?
Agora, de certa maneira, é um investimento para vender e trazer mais turista para o Brasil. A gente nunca vai saber a curto prazo esse retorno. Né? E o que se espera, doutor Calvo, é exatamente que esses equipamentos que estão sendo construídos, alguns já estão prontos para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, sejam bem aproveitados após os eventos. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. O pessoal da sua rua não dá chance pra dengue, hein? Não custa nada a gente fazer a nossa parte, né? Os casos de dengue estão diminuindo, mas não deixa a prevenção de lado. O SUS treinou milhares de agentes de saúde para ajudar no combate. Receba-os bem. Conte também com a sua família e os vizinhos. Vencer a dengue depende de cada um de nós. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. E agora nós vamos fazer um internauta mandou uma pergunta, não é isso, Paula? Isso, Chico. É a Inês, ela é do Imbaré, e ela pergunta para o secretário Marcos Calvo. A população deve se preocupar com a gripe A, secretário? A situação está sob controle em Santos? Olha, claro que tem que se preocupar com a gripe A, né? É um problema de saúde importante. Nosso entendimento é que nesse momento a situação está sob controle, né? E por que eu vou dizer isso, né? Nós tivemos uma adesão muito boa na campanha de vacinação, né? Foram quase 140 mil vacinados na rede pública, né? Os grupos prioritários, né? Os idosos, as gestantes, crianças até 2 anos de idade, a gente teve uma cobertura muito boa, ainda as pessoas que têm alguma patologia, né? Porém, a gente sabe que a gripe A é uma doença importante e ela tem um histórico aí nesses últimos 3, 4 anos que retornou o vírus H1N1, né? De uma rapidez na propagação, né? O que a gente entende, e a posição da Secretaria de Saúde, isso é uma coisa que a gente concorda com o Ministério, com a Secretaria de Estado, né? O importante é as pessoas terem os cuidados individuais, né, e ficarem atentos. Começou um quadro de gripe, né, e a gripe, qual é a grande característica da gripe? A febre alta, né, e todos aqueles outros sintomas típicos, né, nariz escorrendo, mal-estar no corpo, né, a dor no corpo, né. O que diferencia a gripe de um resfriado comum, né, é exatamente a gravidade dos sintomas e a febre, né, é um diferencial muito importante. Então, começou a ter um quadro que caracteriza ser um pouco mais grave, a febre está alta, procurar o médico, né? O médico vai conseguir identificar quando é necessário entrar com a medicação específica e hoje essa medicação ela está disponível para todas as pessoas, né? Uma medicação que pode ser buscada na rede pública, né? Mas apenas nos casos indicados, né? Então,
começou a ficar um pouco grave, a gripe está um pouco diferente, aquele estado gripal está preocupando um pouco, procure o médico, que é a maneira da gente cuidar disso. Tá certo, mas de qualquer forma, a situação, apesar dos óbitos que ocorreram, está sob controle. Eu entendo que está sob controle. Até para a gente entender, Chico, todo ano, quando a gente tem a mudança na estação, né? Março, abril, quando entra o outono, tem um aumento das doenças respiratórias. Isso é típico, sempre acontece, a gente viveu isso esse ano. Nesse momento, diminui a quantidade de doença respiratória. Vai aumentar novamente quando a gente entra no inverno propriamente dito, né? Então, a partir do mês que vem, esfria um pouco mais, costuma ter um pouco mais de gripe. De qualquer maneira, na nossa visão, né? Como é que estão os dados hoje? Hoje nós tivemos cerca de 50 casos notificados, né? Os casos só são registrados se eles se tornam casos graves, né? Então, nós não temos o resultado de exames de todo o estado gripal, né? Mas os casos graves que têm internação são em torno de 50 de moradores em Santos. Destes, a metade foi descartado, o resultado do exame não era H1N1. Dos outros 25, 3 eram gripe tipo B, que é uma gripe mais simples, né? Tivemos um óbito de morador em Santos. Dos outros 22, né, a maior parte já teve alta, está bem, não teve problema nenhum. E a gente ainda aguarda o resultado de 11 pessoas, a maior parte delas também já teve alta. Então, é uma doença que, neste momento, ela é possivelmente tratável, né? Quer dizer, existe já medicação, e os casos graves, aí sim que a gente tem a grande preocupação de rapidamente procurar internação hospitalar. Tá certo. Agora, secretário, eu queria aproveitar a discussão em torno de temas da saúde, um tema tão fundamental, para lhe colocar o seguinte: um dos grandes problemas da área de saúde, não apenas em Santos, mas em todo o Brasil, é a questão da falta de médicos. Em algumas especialidades, particularmente pediatria, ortopedia, psiquiatria, entre outras, né? E, sobretudo, nos plantões dos PS, né? Razão pela qual essa dificuldade é tamanha, razão pela qual o governo admite que médicos formados no exterior, em Portugal, na Espanha e até mesmo em Cuba, venham a trabalhar no Brasil. Afinal de contas, secretário, por que há tanta falta de médicos, sobretudo nos plantões dos PS, como é o caso de Santos? Bom, primeiro acho que é importante a gente conversar um pouco sobre o assunto geral, né? Sim. De fato, de 2 anos para cá mudou muito a discussão em relação à questão da falta de médicos, né? O que hoje o Ministério reconhece, está discutindo, é que no passado a gente considerava como ideal 2 médicos para cada 1.000 habitantes, e hoje, quando a gente observa o que está acontecendo nos outros países, é que você já tem uma situação bem diferente, né? Então, na Europa, na Inglaterra, algo em torno de 3,2 médicos por 1.000 habitantes. Mesmo na Argentina, já está nessa faixa de 3 médicos por 1.000 habitantes. E essa necessidade maior vai acontecer por um fenômeno que a gente já está vivendo no Brasil, que é principalmente o envelhecimento da população, né? Quer dizer, quando envelhece a população, você tem uma necessidade maior de cuidar dos médicos. Então, mudou um pouco esse perfil e a maneira como se vê esse problema. Na nossa região, e especificamente em Santos, nós temos uma quantidade de médicos considerável, na região sudeste também, né? Claro que é muito desigual isso para o Brasil. Entretanto, algumas especialidades médicas e alguns locais, né, a gente começa a ter dificuldade. Então, principalmente especialidades que a remuneração é muito focada no trabalho propriamente dito, né? Quer dizer, o pediatra, né, o clínico, as especialidades clínicas, a psiquiatria, de uma maneira geral, tem uma busca menor dos médicos recém-formados por essas especialidades. Os médicos, ao se formarem, eles, nos últimos anos, né, têm buscado especialidades que têm um retorno financeiro maior, né? Então, especialidades que você, ao fazer um exame... Dermatologia também, me parece. Dermatologia também. Dermatologia. A dermatologia por conta da parte estética. Sim. Né? Então, uma boa parte... No serviço público, no serviço público a gente tem falta de dermatologista, exatamente. Então, o que acaba acontecendo? Essas especialidades a gente começa a ter dificuldade. O pediatra já é um profissional muito escasso, né? O clínico menos, porque as outras profissões, as outras especialidades clínicas, elas acabam atendendo na clínica, né? Mas o local de trabalho pronto-socorro também é um local muito inadequado, vamos dizer assim. O profissional não gosta de trabalhar no pronto-socorro, né?
Então, hoje, os médicos recém-formados, eles ficam pouco tempo trabalhando no pronto-socorro. Eu tenho 25, 27 anos de formado em medicina, né? Eu trabalhei em pronto-socorro pelo menos 15 anos, né? Hoje você já vê uma situação um pouco diferente. O profissional, ele trabalha alguns anos enquanto está fazendo essa especialização, enquanto ele está precisando de dinheiro. Passou esse primeiro momento, ele sai do plantão, né? Então, para a gente, da área pública principalmente, você não consegue ser atrativo no mercado de trabalho para trazer o profissional, né? Você tem as amarras aí da área pública, amarração do valor do salário, né? As condições de trabalho. É verdade que as condições de trabalho também não atraem, né? Então, trabalhar no local... Vamos imaginar na nossa cidade, no verão, um local sem ar-condicionado, uma estrutura que não é boa, evidentemente afasta o profissional. Nós estamos trabalhando, no caso da Rede Santos, para, ao recuperar as unidades, pelo menos do ponto de vista da condição de trabalho, né, da estrutura, que a gente tenha uma condição melhor de atrair esses profissionais, né? E buscar regimes de trabalho que permitam facilitar um pouco isso. Mas sempre é um problema. Sim. Problema difícil, não, vereador Braz. Inclusive, a prefeita Maria Antonieta de Guarujá, recentemente aqui no programa, ela até fez um apelo aqui público, dizendo o seguinte, que ela tem 65 vagas para médicos pediatras. E que se o médico pediatra quiser trabalhar no Guarujá, é só procurar a prefeitura do Guarujá, que é empregado no dia seguinte. A situação está assim, viu, vereador Braz? Não, eu tenho acompanhado e noticiário, e é isso mesmo, essa falta de médico em algumas especialidades é clara. Eu só acho, secretário, que aí tocando na gestão, né? Eu, enquanto vereador, nós tivemos um projeto que passou alguns anos atrás, onde o nome chamava Produtividade, nós ficamos muito animados e, na realidade, o projeto era travestido de assiduidade, né? Era uma gratificação para melhorar os honorários, o que eu não sou contra, mas poderia ter sido uma coisa mais clara, né? Hoje não, há muitos anos, né? Acho que o senhor pode falar melhor do que eu sobre isso, o serviço público deixou de ser atrativo para a área de saúde, principalmente para a medicina, para os médicos, né? E que eu só acho que vai resgatar essa situação realmente com uma produtividade, com algum incentivo de produtividade para toda a área de saúde. Eu lembro que alguns anos atrás, há cerca de 10 anos atrás, o então prefeito de Cubatão teve um problema sério lá, né? Não sei se você lembra, o Chico, porque estavam começando esse mesmo tipo de problema, mas afetava toda a área de saúde, né? Então, as enfermeiras paralisaram o serviço de saúde em Cubatão. Foi um caos muito grande, isso questão de 10 anos atrás, talvez, né? Então, acho que para a saúde ou para aquilo que não está funcionando numa cidade, para atrair, e acho que nesse ponto é a saúde, porque o professor ainda procura a mas rede implica pública. Em recursos, né? Implica em mais recursos, né? Mais recursos, mas eu acho que a produtividade você pode, eu acho que é um ânimo para o profissional, sim, pode ser uma... e acho que também para as pessoas que necessitam, e cada vez é maior essa necessidade pelo empobrecimento, pelo envelhecimento das pessoas. O plano de saúde hoje é caro para uma pessoa mais velha, que passe de 60, 70 anos, é uma coisa... E é necessário, secretário, contratar médicos estrangeiros? Deixa eu ver essa questão do governo. Na nossa região, eu acho que a gente não tem necessidade de contratar médico estrangeiro, né? Na verdade, quando a gente fala de Santos, da Baixada Santista, a gente tem uma situação mais estável, né? Sim. Mas algumas localidades do país é uma situação problemática. O que é complicado dessa discussão, Chico, eu diria que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente do ponto de vista de uma política pública, né, que a política não pode ser somente esta, vou contratar um médico estrangeiro e ponto. Não. Sim. Acho que tem que ter uma série de outras questões. Claro, primeiro, ao agregar um médico estrangeiro, você tem que garantir que ele tenha condição de trabalhar e, evidentemente, avaliar isso no momento que ele está vindo. Sim. Mas, a médio e longo prazo, é necessário ter outras ações que permitam redirecionar essa situação, né? O nível central, porque o SUS, uma das obrigações do SUS, isso está previsto na Constituição, é discutir a formação dos recursos humanos.
né? Então, a qualificação, não só do médico, mas de todas as profissões na área da saúde, isso faz parte de dos pressupostos do SUS, né? Então, o que se tenta é começar a formar até um médico que, durante o curso de medicina, ele tenha contato com essa realidade de trabalhar em unidades básicas, até para aproximá-lo do SUS, né? Mas isso não tem tido sucesso, né? Na verdade, o profissional acaba fazendo a faculdade, termina, faz a residência médica. Veja, nós estamos falando de um curso de 6 anos, mais 2 ou 3 de especialização. Então, a gente está falando de um período de 8 a 9 anos, né, para formar um médico. Apesar de muitas vezes é uma escola privada que ele paga a mensalidade, né? Mas existem isenções de impostos. Na residência médica ele vai ganhar uma bolsa, a maior parte das vezes uma bolsa pública. Então, existe um investimento do Estado, né, do poder público, nesta formação. Então, em algum momento, ele precisa retribuir isso para o Estado. Sem dúvida. Né? E só para comentar isso que você colocou, Braz, uma das nossas intenções é discutir um sistema que o servidor, não somente o médico, mas todos os profissionais, que eles possam ser, vamos dizer, entre aspas, premiados pelo bom desempenho, né? Então, a produtividade, acho que é um dos itens, mas ele trabalhar bem, né? Vamos dizer assim, cumprir horas de capacitação, né? A unidade dele ser uma unidade bem avaliada pelos usuários, né? Conseguir indicadores, né? Tá dentro dos programas que buscam diminuir mortalidade infantil, melhorar a qualidade da assistência. Então, a gente está exatamente estudando... Né? Sobre índices que o gestor possa avaliar. Você pode medir. Possa realmente... Aí a ideia que você está me falando é de uma UBS, por exemplo, quer dizer, funcionar com multipluralidade, quer dizer, todos os profissionais envolvidos, um time, né? Realmente um time. Equipe. Isso é fundamental. O trabalho não é mais individual, o trabalho é de uma equipe de saúde, né? O médico tem um papel importante, o dentista tem um papel importante, claro, mas todos os profissionais formam uma equipe multidisciplinar. E olha, vereador, já está mais do que na hora de a legislação estabelecer com clareza que profissionais, que estudantes formados em medicina em escolas públicas durante 5, 6, 7, 8 anos, depois cumpram um período igual no poder público, no serviço público, retribuindo aquilo que receberam ao longo dos anos de estudo. Porque nós pagamos para que esses alunos estudem em boas escolas e depois esses mesmos alunos formados não retribuem isso para o cidadão. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Tempo de saúde. O governo federal vem adotando medidas para diminuir o tempo de espera das cirurgias e aumentar o número de próteses dentárias para quem precisa. Agora eu posso sorrir. O atendimento foi ótimo, o processo foi super rápido. Próteses dentárias e cirurgias na hora certa é mais qualidade de vida e saúde para todos os brasileiros. Procure uma unidade de saúde ou ligue 136 e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 17 de junho. Hoje nós estamos recebendo o secretário de Saúde do município de Santos, o médico Marcos Calvo, e também o presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, Braz Antunes Matos Neto. E agora temos mais uma pergunta de um telespectador. Paulo. Chico, é o Guto Leon, ele pergunta para o secretário, ele dá primeiro a opinião dele, né? E pergunta, qual a previsão da entrega do Hospital dos Estivadores, que na opinião dele está abandonado? Quais os tipos de atendimentos que serão realizados lá, secretário? O Hospital dos Estivadores, na fase que a gente está nesse momento, né? A gente fez toda uma revisão do projeto arquitetônico do hospital, que permitiu agregar alguns serviços de qualidade, a humanização, principalmente a humanização do parto, né? Então, são conceitos mais modernos do ponto de vista de como se atende, como se faz esse momento importante aí, que é o nascimento, né? A partir de agora, a equipe da Prodesenha, a equipe de projetos, está fazendo os projetos executivos da obra, né? Que é a parte hidráulica, elétrica, ar-condicionado, todo esse complemento, são os projetos complementares, né? E provavelmente a partir de mais 1 ou 2 meses, a gente já tem todos os projetos prontos para fazer a licitação da obra. É uma obra que nesse momento já está com um custo estimado aí de 35 milhões, né? Houve aí uma atualização dos valores, né? E a partir do momento que a gente tem a obra contratada, no final do ano, começo do ano, começa a obra, é um prazo aí de 2 anos, então no começo de 2015 a gente deve ter a obra pronta. O Hospital dos Estivadores vai ter 225 leitos, né? Algo em torno de 40 leitos focados em maternidade. Sim. São 20 leitos de UTI neonatal, 17 leitos de UTI adulto e outros 140 e poucos leitos para clínica e cirurgia, né? Então, vai ter centro cirúrgico para fazer pequenas cirurgias, aquelas cirurgias mais simples, né? As cirurgias eletivas. Mas esse é o formato do hospital, né? Nós teremos 223 leitos no total, né? Especialidades clínicas, cirúrgicas e maternidade. E que vai aliviar, sem dúvida nenhuma, a situação no PS Central de pessoas que ficam, até por falta de vagas, em macas nos corredores, o que é absolutamente comum, né? Hoje em dia em Santos e em todos os PS acho que do Brasil inteiro. O pronto-socorro central, ele foi projetado para ser um pronto-socorro e hoje ele acaba sendo um pequeno hospital. Às vezes a gente tem 50, 60 pacientes aguardando vaga. Na prática, eles se tornam pacientes internados ali, tem até uma UTI de 10 leitos, né? Mas é absolutamente insuficiente para a necessidade da cidade. E com a epidemia de dengue, secretário, essa situação se agravou? A dengue, neste ano, nós tivemos um número grande de casos, só em Santos mais de 9 mil casos, né? Entretanto, casos menos graves, né? Então, a necessidade de internação foi menor do que o que aconteceu em 2010, né? Felizmente, a gente não teve casos tão graves. Tipo 4, né? Foi a dengue tipo 4. Um vírus que não existia ainda, né, no Brasil, mas ele produziu casos mais brandos, né? Então, a sobrecarga foi muito grande no pronto-socorro, né? Por quê? A pessoa com dengue, ela vai uma primeira vez, colhe o primeiro exame, mas ela precisa retornar 1 ou 2 dias depois para confirmar, ver o resultado, ver se melhorou ou não, né? Então, cada doente de dengue, vamos dizer assim, ele acaba gerando 2 ou 3 consultas no pronto-socorro, sem contar todo o desconforto, né? Quer dizer, a pessoa que tem dengue, ela está com febre, está se sentindo mal, está com muita dor no corpo. Então, ir para um pronto-socorro, ficar 2, 3 horas aguardando o atendimento, o resultado do exame, é muito desconfortável, né? Mas a sobrecarga, ela foi muito grande por causa disso. Não sobrecarregou a parte de internação, Chico. Acabou sobrecarregando a porta, né, das unidades de pronto-socorro, principalmente. Até por conta, né, vereador, do número de casos de outras cidades, que recorrem muitas vezes ao PS Central para o atendimento. Mosquito não sabe onde é de vida, não sabe, né? Mas as pessoas sabem que o PS Central é em Santos. Não, e no final das contas, Chico, a gente acaba tendo uma situação ali no pronto-socorro central, eu vivi muito isso dentro da Santa Casa, porque a pessoa vai a um pronto-socorro achando que está indo para a Santa Casa, né? A Santa Casa acaba sendo um grande atrativo. As pessoas... É por ser um grande hospital, né? É a grande referência da... Falando até por conta da dengue, por conta da gripe também,
Eu também li no noticiário, a gente aguarda há algum tempo já as UPAs, né? As unidades de pronto atendimento que ficarão abertas então a 24 horas por dia, né? E me parece que o conceito inicial de fazer a primeira UPA seria lá do lado do hospital do pronto-socorro da Zona Leste. Será que não seria também, falando nesse problema da Santa Casa, que é grudado ao PS Central, será que não seria o ideal, num outro local, criando mais um próprio municipal, e que essas UPAs, pelo noticiário do estuário, somente no final do ano, e as outras duas, parece que ainda da Zona Central e da Zona Noroeste, ainda não tem data ainda para pelo que eu li, né? A UPA, ela é, na verdade, um pronto-socorro, mas com uma organização, com um formato muito mais estruturado, que permite uma agilidade no atendimento e qualidade no atendimento. Então, de fato, a UPA, o pronto-socorro da Afonso Pena ali, né? O antigo pronto-socorro do Macuco, pronto-socorro da Zona Leste, ela será ampliado e será transformado em UPA. A gente vai fazer uma UPA na Zona Noroeste, a Prefeitura está comprando um terreno, está em processo de desapropriação. Jovino de Melo, né? Na Jovino de Melo, na frente do 5º DP ali. E a proposta é ter uma UPA nas imediações da Santa Casa, né? Naquele entorno ali, que seria a substituição do pronto-socorro central. Exatamente essa que é a ideia. E a gente teria 3 grandes equipamentos numa condição melhor de atendimento, né, que, seria uma forma importante, Braz, de organizar o atendimento de urgência na cidade. Porque hoje o atendimento de urgência ele acaba se concentrando no PS Central e muitas pessoas, inclusive, recorrem ao PS Central e, às vezes, o caso nem é para ser atendido no PS. Poderia ser resolvido numa UBS, por exemplo. Poderia ser resolvido numa UBS. E, nesse sentido, o que tem sido feito, secretário, de maneira a orientar o cidadão para, no momento exato, recorrer ao PS e não sobrecarregar? É uma questão de conscientização, de educação, enfim? É uma questão de conscientização, mas muito mais do que isso, Chico, é uma questão de permitir fazer aí a grande mudança que nós precisamos fazer no sistema de saúde de Santos, que é transformar as nossas unidades básicas e as unidades de saúde da família, né, em unidades que sejam mais resolutivas, elas têm que ter mais capacidade de resolver os problemas, né? Sim. Isso vai fazer com que a população do bairro, vamos dizer, acredite mais na unidade, ela tenha mais legitimidade. Nós precisamos conquistar os nossos clientes, o fato é esse, né? Então, no momento que a gente tiver unidades reformadas, com uma estrutura física melhor, porque isso também é um problema hoje. Claro. Equipes mais estruturadas e até mais completas. Hoje a gente tem falta de médico em algumas unidades. E um sistema de funcionamento mais ágil, a gente acredita que a gente consegue conquistar esse paciente. E aí tem um detalhe importante no funcionamento da UPA, Chico, porque a UPA, ela tem que funcionar vinculada às unidades da região. Então, imagine a situação do paciente que tem uma pressão alta, que não tomou remédio, e aí tem um pico de hipertensão e foi parar no pronto-socorro. A UPA vai atender aquele paciente e vai comunicar, olha, tudo bem, a pressão dele vai tratar, a pressão dele baixou, e imediatamente vai comunicar a unidade básica do bairro, falar, o seu João esteve aqui porque não tomou remédio. Então, unidade básica de saúde, vai na casa dele ver o que aconteceu. As equipes de saúde da família, que aí vão funcionar. Então, você bem, né? retorna o paciente para lá. Então, é um processo bastante mais, vamos dizer, é uma conquista e a reorganização de todo o sistema. Tá certo. Muito bem. Secretário, nós teríamos muito mais a conversar, mas, infelizmente, nós somos limitados pelo tempo. Desde já fica o convite para que o senhor retorne, porque o tema saúde é um tema para muitos e muitos programas, não é isso, vereador Braz? Eu agradeço muito a sua presença, do vereador Braz, e nós chegamos ao final. Amanhã nós estaremos de volta aqui na Santa Cecília TV, ao vivo, a partir das 8 horas da manhã, em mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado a todos e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.